Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley. Essa é mais uma aula do itinerário formativo de energias limpas e hoje nós discutiremos aqui acerca de energia novamente, mas agora já dando ênfase nas principais fontes e formas de energia e, consequentemente, nós discutiremos aqui nessa aula também aspectos associados com impactos ambientais na manipulação dessas fontes energéticas. Então, o objetivo macroscópico da nossa aula é apresentar um esboço geral acerca das fontes energéticas e, consequentemente, a gente fala aqui também nessa aula das principais formas de energia que a gente vai discutir ao longo do itinerário, já dando aqui um leve spoiler aí sobre aspectos também atrelados com o meio ambiente. Então, de maneira simplificada, a gente sabe que a energia está envolvida em todas as ações que ocorrem no universo e a gente havia discutido, inclusive, que a energia nada mais é do que uma grandeza física que está associada aí com o processo de produção de trabalho. Não menos importante, se atenham que existem várias formas aqui da gente estudar a energia. Mas agora, partindo para um aspecto mais prático da coisa, a gente precisa discutir o que é uma fonte de energia, quais são as principais fontes energéticas e, posteriormente, a gente vê aí as principais formas de energia. Então, vamos lá? As fontes energéticas, simplificadamente, elas podem ser subdivididas em duas classes. Nós temos as fontes primárias, que são aquelas que ocorrem de maneira livre na natureza. E os exemplos mais clássicos que eu consigo apresentar a vocês são, por exemplo, o sol, a água, vento, gás natural, petróleo, entre outras. E nós temos aqui as fontes de energia secundárias, que são aquelas que são derivadas de uma outra fonte energética. E aí os exemplos que eu consigo apresentar que são mais palpáveis a vocês são, por exemplo, a eletricidade, gasolina, biodiesel, bioóleo, entre outras. Então, qual que é o primeiro ponto de partida que vocês precisam guardar na mente de vocês? As fontes energéticas, elas podem ser aquelas que são encontradas naturalmente e tem-se aquelas que são derivadas de outras. Essas que são as naturais são as primárias. E aquela que é derivada de uma fonte aí pré-existente é a secundária. E nesse sentido, as fontes de energia, como eu falei para vocês, podem ser subdivididas como primárias e secundárias, sendo que essas fontes primárias ainda elas podem ser subdivididas novamente em fontes primárias. Renováveis, ou seja, são aquelas que continuam se renovando de maneira contínua na natureza, então a gente fala que se trata de uma fonte inesgotável. E por conseguinte, nós temos aqui as fontes primárias não renováveis, que são aquelas que se esgotam, tá? Então, consequentemente, nós veremos que existem algumas fontes que elas conseguem ser repostas naturalmente e outras não. E não e muito além desse lance de não ser reposta, gurizada, é, tem um processo muito lento se comparado, por exemplo, ao ritmo de consumo. Então, um exemplo clássico aí para vocês já se situarem. O uso do petróleo. O petróleo, ele é uma fonte energética não renovável que demora milhares e milhares de anos para ser formado. Mas o nosso consumo de petróleo é muito acelerado, muito acentuado, e aí a gente não consegue ter uma produção versus a questão de consumo. Para vocês terem uma noção, eu trouxe essa informação aqui do ano de 2013, que é um balanço energético aí da empresa de pesquisa energética, tá? Que apresenta o bem, que é o balanço energético nacional. Então, vem cá, ó. Em 2013, eu não consegui pegar esses dados aqui atualizados, mas cerca de 77% da energia brasileira aqui, das fontes energéticas, eram de origem aqui hidráulica, ou seja, era a famosa energia elétrica derivada de usinas hidrelétricas, perdão. Aproximadamente 7% aqui de biomassa, 1% de eólica, 8% de gás natural, 3% aqui de derivados de petróleo, 2,7% de energia nuclear e 1,5% mais ou menos aqui de carvão e derivados. Então, ao longo do nosso curso, a gente vai discutir acerca desses dados, tá? Mas enfatizando, claro, que as energias limpas,
Então, vamos lá. Acerca das fontes de energias primárias renováveis, como eu falei para vocês, são aquelas que conseguem ser renovadas na natureza aí constantemente. Exemplo clássico de energia renovável: Sol. E o Sol, por sua vez, ele emite energia que pode ser aí transformado, utilizado para produzir calor, através aí dos coletores solares, por exemplo, e eletricidade através aqui de painéis fotovoltaicos. Então a gente vai discutir ao longo do nosso curso que a gente pode utilizar, por exemplo, a energia luminosa solar para produzir tanto calor quanto eletricidade. O vento também trata-se aqui de uma outra fonte de energia renovável primária que consegue ser utilizada, por exemplo, para produzir eletricidade através dessas estruturas aqui que a gente denomina como aerogeradores. Tem-se ainda, por exemplo, a própria água. E aí, dentro aqui do contexto da água, a gente tem algumas formas aqui para exemplificar essa fonte. Nós temos, por exemplo, a utilização aqui do movimento das águas para produzir energia elétrica. Então, por exemplo, nas usinas hidrelétricas eu consigo utilizar a energia cinética associada à água para que, consequentemente, eu consiga transformar isso daqui em energia elétrica, tá? Nós temos aqui as fumarolas e os girassóis, por exemplo, que são essas fontes energéticas aqui, que são basicamente o quê? Vapores d'água que são provenientes aqui do interior da Terra, que conseguem ser utilizados, por exemplo, para ser transformado em eletricidade, tá? Então, por exemplo, aqui você tem uma jacida geotérmica que a gente pode recuperar ela e, consequentemente, transformar isso aqui em eletricidade. Não menos importante, a gente ainda pode pontuar, por exemplo, a própria questão das marés e as ondas, tá? A gente pode utilizar a energia associada aí com uma onda também para produzir energia elétrica, tá? Então, para vocês terem uma noção, se eu tiver aqui uma diferença entre 5 metros de uma maré alta e uma maré baixa, eu posso utilizar isso aqui de maneira rentável para produzir energia elétrica, por exemplo. Tem-se aqui um outro exemplo que é a biomassa. A biomassa, de maneira simplificada, pensando agora em termos energéticos, ele é basicamente o quê? É uma situação na qual você tem que todo organismo vivo que pode ser utilizado como combustível ou, consequentemente, pode ser utilizado para a produção de combustível de maneira simplificada. Então, por exemplo, qual é o exemplo mais clássico de biomassa que a gente tem aqui? Cana-de-açúcar no Brasil. Então, a gente pode utilizar a cana-de-açúcar, por exemplo, para produzir etanol e o biodiesel, tá? Então, ó, qual que é o ciclo energético aqui da biomassa? Muito provavelmente você já tenha ouvido falar do ciclo do carbono. Simplificadamente, a gente sabe que as plantas, através do processo de fotossíntese, conseguem produzir aqui vapor d'água, gás oxigênio, e por consequência, esse oxigênio é utilizado aqui para fazer combustão, que libera aqui CO2, que é retroalimentado aqui para as plantas. Então a gente vai ver que a biomassa é um importante componente aqui para a produção de energia. Ao longo do nosso curso, por exemplo, a gente vai discutir como que funciona, por exemplo, uma refinaria de uma indústria aqui de biomassa. Então a gente vai perceber que tem várias formas da gente produzir biomassa através de diversos processos. Então, ó, tem aqui biomassa lignocelulosa, pode ter aqui associado, por exemplo, com biomassa oleosa, tá? E, consequentemente, a gente pode utilizar isso aqui para diversas coisas, para produzir energia, para produzir energia autotérmica, reforma autotérmica e etc. E aqui, só para vocês terem uma noção, esse dado aqui é de 2004, tá? Mostra já um panorama geral aqui acerca da utilização de energia primária no Brasil. Então é bastante interessante, tem aqui a referência para vocês derem uma olhadinha. Mas ó, tem biomassa tradicional, carvão, petróleo, gás, energia nuclear, energia eólica, geotérmica e etc. E o aspecto interessante é que vocês se atentem que as energias renováveis aqui, elas pontuam basicamente quase que 14%.
E o restante, ó, é tudo energia não renovável. E a gente vai ver que tem um impacto muito importante, tá? Aqui é um outro dado também que eu tirei de uma reportagem acerca da energia proveniente aqui da biomassa no Brasil e no mundo. Então, para vocês terem noção, a biomassa ela representa aí cerca de 10% da energia primária produzida aí no mundo, tá? E aqui no Brasil, por exemplo, a gente consegue utilizar isso aqui nas indústrias de cimento, de aço, beleza? E não menos importante ainda, dentro desse contexto de pensar aqui nas fontes energéticas e etc., um detalhe interessante é que países mais desenvolvidos, ou seja, países mais ricos, eles utilizam a biomassa na sua economia, mas em contrapartida, por exemplo, países mais pobres, como por exemplo, países no continente africano, tem uma baixa utilização aí de biomassa. E aqui, acerca das fontes de energias primárias não renováveis, a gente pode pontuar basicamente o quê? Os combustíveis fósseis, como por exemplo, gás natural, petróleo bruto e até mesmo aqui o carvão mineral, tá? Boa parte dessas fontes aqui, elas são utilizadas aqui para produzir eletricidade, tá? E aí, consequentemente, a gente vai ver que tem um impacto significativo na utilização dessas fontes. Por quê? Como eu falei anteriormente, essas fontes elas não são renováveis, elas demoram muito tempo para serem eh, repostas e, consequentemente, o freio de consumo versus freio não, perdão, a taxa de consumo versus a taxa de produção é incompatível. A gente ainda tem aqui, por exemplo, o urânio, por exemplo, que é utilizado aqui na usina nuclear de Angra dos Reis, tá? É utilizado basicamente para produzir energia elétrica aqui nas centrais nucleares. No entanto, a gente vai ver que o rolê não é bem assim, né? E é uma fonte, de certo modo, alternativa aos combustíveis fósseis, mas a gente vai ver que tem uns impactos aí bastante significativos a serem pontuados e discorridos ao longo do curso. E aí a gente precisa agora definir um outro conceito que é denominado formas de energia, que é basicamente a forma qual a energia está associada. Então, por exemplo, a gente vai ver que existem determinados fenômenos que a gente consegue qualificar a fonte energética. Então, por exemplo, energia solar é a energia que está associada, por exemplo, à radiação aqui do Sol. A energia luminosa é a energia, por exemplo, que está associada à radiação solar, ou, por exemplo, à luz de uma lâmpada ou de uma vela. Tem essa energia hídrica, que está aquela associada à água, por exemplo. Energia das marés ou ondas. Você tem aqui energia geotérmica, que está associada com o calor proveniente do interior da Terra. Energia eólica, que está associada ao vento. Energia sonora, que está associada às ondas sonoras. Energia elétrica, que está associada a uma corrente elétrica, por exemplo. Energia térmica, que está associada, por exemplo, à temperatura de um determinado corpo. E, por fim, energia química, que é basicamente aquela energia, por exemplo, que está associada a moléculas. E aí, quando você quebra isso aí, você libera energia. E nesse sentido, a gente precisa agora dar uma olhada brevemente acerca dos impactos ambientais atrelados com as energias. Ah, professor, então existe impacto? Sim, tanto para energia renovável quanto para não renovável, tá? A energia solar, por exemplo, é uma energia limpa. E, por exemplo, ao instalar, por exemplo, uma central fotovoltaica, altera-se, por exemplo, a paisagem existente e o equilíbrio natural. Ah, professor, então você pensar na instalação de uma central fotovoltaica pode ter um impacto ambiental? Sim, mano, pode ter um impacto ambiental, tá? Porque você vai destruir um habitat para colocar aquelas placas ali. Energia eólica é uma energia limpa? Oh, também. No entanto, quando você constrói um parque eólico, você também altera o ecossistema, você altera um determinado local, tá? E se você colocar, por exemplo, uma rota migratória, pode provocar, por exemplo, a morte de vários animais, como por exemplo as aves. Como assim? Muito aquém de você pensar em instalar
um parque eólico, você tem que pensar o seguinte, pô, será que nesse local eu tenho um fluxo migratório, por exemplo, de aves? Porque imagina as aves passando por ali e se debatendo com os geradores lá eólicos. A energia hidráulica, por exemplo, que está associada às usinas hidrelétricas, é uma energia limpa também. No entanto, as usinas hidrelétricas, ou as barragens, se preferirem, provocam inundações. A gente já viu, por exemplo, no contexto de 2017, a ruptura lá da barragem em Mariana, que liberou, por exemplo, metais pesados. Isso altera toda a dinâmica de um ecossistema. Energia geotérmica também é uma energia limpa. É uma energia legal da gente utilizar. No entanto, a liberação de vapor a alta pressão pode provocar poluição sonora, poluição de outras formas. E não menos importante, essa liberação desse calor também pode alterar o calor de um determinado ecossistema, que pode ser prejudicial, por exemplo, para a reprodução de um determinado ser, porque a gente vai ver nas aulas de ecologia, por exemplo, que para que um ser vivo consiga se habituar a um determinado local, um determinado ecossistema, eu preciso ter condições propícias, eu tenho que ter um equilíbrio entre fatores abióticos e bióticos. A biomassa também é uma fonte limpa. Só que a produção de eletricidade aí, associado, por exemplo, com a combustão, libera aí alguns gases, por exemplo, o CO2, que podem contribuir, por exemplo, para o aquecimento global. Então percebam que pensar em energia é muito mais complexo, né? Ah, professor, então quer dizer que energias renováveis e as energias limpas vão poluir? Sim, gente, a grande verdade é isso, tá? Tem sim os impactos aqui mais acentuados com as fontes não renováveis. Então, energia nuclear, por exemplo, é uma energia poluente, altamente perigosa, tá? Se você tiver um acidente, por exemplo, você pode ter lá como exemplo clássico o acidente que aconteceu em Chernobyl, ou até mesmo é, Hiroshima e Nagasaki, que foi aquela a bomba da Segunda Guerra Mundial. Tem impactos disso até hoje, tá? Então, você pensar, por exemplo, na instalação de uma usina nuclear, precisa pensar como que você vai fazer o descarte, por exemplo, do urânio, como que vai ser a manutenção disso, e, consequentemente, energia nuclear, energia radioativa, é extremamente nociva para o ser humano, tá? Combustíveis fósseis não preciso nem falar, né, gurizada? Alteram o habitat, a queima do combustível libera vários gases poluentes e, consequentemente, esses combustíveis aí, quando eles são utilizados, podem provocar aumento do efeito estufa, aquecimento global. E não menos importante, quando você explora esse recurso, cada vez mais você vai provocando seu esgotamento, tá? E além disso, nós falamos que existe aí as energias secundárias, que são aquelas que são derivadas de uma fonte pré-existente. Então, basicamente, aqui, o que que acontece? Você tem a fonte primária, você tem aqui um centro de transformação, chegando aqui na fonte secundária, beleza? Então, por exemplo, exemplo clássico, petróleo. O petróleo, que é uma fonte primária, a gente pode levá-lo até uma refinaria, por exemplo, e na refinaria a gente transforma o petróleo, por exemplo, em gasolina, óleo combustível, GLP, óleo diesel, tá? Cana-de-açúcar, por exemplo. A cana-de-açúcar a gente pode levar lá numa destilaria, transformar em açúcar, álcool, bagaço e etc. E aí, nesse sentido, qual que é a grande importância? Essa fonte primária, lá no centro de transformação, transforma-se aqui numa fonte secundária, que vai dar origem aqui a uma energia secundária, que vai ser associada aqui com uma energia final. Essa fonte primária também pode ser uma energia primária, que leva aqui a um processo final. Mas nesse inteirinho de tempo aqui, essa energia primária, ela pode chegar aqui no centro de transformação e transformar-se aqui numa energia final, que vai ser utilizada aqui, por exemplo, num determinado conversor, que é formado aqui em uma energia útil. Como que a gente pode pensar nesse fluxograma aqui de maneira simplificada? Pensa na cana-de-açúcar sendo processada, transformando-se em biodiesel. Esse biodiesel, que é uma energia aqui final, quando ele é, por exemplo, consumido lá no motor de um carro,
transforma-se aqui numa energia útil para provocar o movimento do carro, beleza? E aí, consequentemente, a gente precisa entender que durante todo esse processo aí, de energia primária transformando-se em secundária, você tem perdas durante esse processo, tá? Então, por exemplo, de uma energia primária transformando-se em uma energia secundária. Nesse centro de transformação, você vai ter perda durante esse processo. Você chega aqui na energia final, tá? Então, você tem aqui, de ponto de vista aí para utilizar no setor energético, mas você tem perdas. Quando você converte essa energia aqui em outro rolê, você também tem perdas nesse processo de conversão. Por exemplo, o biodiesel, quando ele é queimado. Nessa queima aqui do combustível, você tem perda de energia sob a forma de gás, por exemplo, tá? Então a gente precisa entender todas essas dinâmicas também para ver se a utilização de uma determinada fonte energética ela é rentável para produzir uma determinada energia. E é isso, gente. Eu espero que a aula tenha ficado claro. Se você tiver curtido, dá o seu like, se inscreva, ativa o sininho de notificação. E é isso, tá bom? Um super beijo e até as próximas aulas. Fui!